o ar ficou mais eletrificado, pessoal. O circuito elétrico global, que envolve a nossa atmosfera inteira, foi afetado por 4 dias consecutivos. Isso que vocês estão vendo aqui atrás são só alguns exemplos de algumas tempestades absurdas que a gente está tendo em vários lugares do planeta, né? Vocês devem estar vendo por aí, né? Na China acontecendo, aqui no Brasil, no sul do Brasil, por exemplo, né? A gente teve recordes aí, inclusive de enchentes. Lá nos Estados Unidos já estão batendo recordes também de tornados, furacões e coisas desse tipo. Porque sim, a gente tem que parar de uma vez por todas com aquele discurso de que, Richard, tempestade solar, ela só afeta satélite, GPS e acabou, né? Pode dar ali um blackout de rádio, mas só, a gente tem que parar de uma vez por todas com esse tipo de discurso. Porque sim, pessoal, a nossa atmosfera carrega corrente elétrica, o ar que a gente respira carrega corrente elétrica e a gente teve um aumento grande nisso. Richard, o quão grande pra gente ter uma ideia, né? Devemos correr para as montanhas? Grande, pessoal, de forma assustadora. Sabe aquilo que eles fazem lá em Dubai, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, para gerar chuva, né? Porque lá não chove, é um lugar seco, só que eles decidiram fazer vários gramados por lá. Então, sim, precisa ter chuva, precisa ter água caindo, senão aquela cidade não se sustenta, né? Pega isso que se faz lá para produzir chuva e multiplica isso em milhões e milhões e milhões de vezes e joga isso no planeta Terra inteiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Richard, então sim, devemos correr para as cavernas, né? Cada vez mais, pessoal, os cientistas estão falando abertamente sobre isso, né? E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês com provas, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Mas como diria Jack, que já tá de cabelo em pé, com tanta informação bombástica, vamos por partes. Sim, pessoal, o impacto foi forte da tempestade solar extrema do dia 10 de maio. Cada dia sai coisa nova e, não diferente, saiu mais uma, né? Mais uma novidade aí. Breaking news total pra vocês. A tempestade solar ela alterou o circuito elétrico global da nossa atmosfera, do nosso planeta Terra. E como que eles descobriram isso? Sim, a gente tem, a nossa atmosfera, na verdade, né? Ela carrega corrente elétrica. Sim, isso é fato, isso já é conhecido há muito tempo, mas como que eles descobriram que isso afetou dessa forma? Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, saiu na spaceweather.com. É um portal muito especializado em clima espacial, tá? O professor Gang Lee, que ele é um físico espacial lá da Universidade do Alabama, ele já estuda o circuito elétrico global há muitos anos, na verdade há décadas isso é estudado e ele já estuda há muitos e muitos anos. Entre a superfície e a ionosfera, ou seja, uma das camadas mais superiores ali, né, que vai até cerca de 50 km de altitude, a gente tem uma corrente elétrica percorrendo por todo o globo, tá? E a gente tem cerca de 100 volts a cada metro acima do solo percorrendo por aí. E os raios cósmicos afetam isso. O que são os raios cósmicos, né? Os raios cósmicos basicamente são aquela radiação de fundo do espaço profundo, ou seja, de estrelas que explodiram há trocentos milhões de anos atrás, de impactos de colisões de estrelas de nêutrons e coisas desse tipo, né? Então tudo isso chega aqui no nosso planeta também, e isso também afeta o nosso clima, tá? Então o que eles perceberam? Estudando ali a radiação do espaço profundo, que ioniza essas camadas mais superiores da nossa atmosfera e gera uma eletricidade na nossa atmosfera. Ou seja, esses raios cósmicos, eles afetam também essa eletricidade na nossa atmosfera, então eles afetam também o nosso clima. Só que a radiação do Sol pode ser muito pior. Quando a gente fala radiação do Sol, a gente está contando aqui com explosões de radiação de classe X que são intensas, com aquela tempestade de partículas carregadas que o Sol produz de vez em quando e com tempestades solares como essa de nível G5 que a gente teve agora no dia 10 de maio, né, de 10 para 11 de maio. E a radiação do Sol, ela pode ser em todos esses níveis, né, todo tipo de atividade, de interação que o Sol e de interação que o Sol tem com a Terra aumenta ainda mais, pode ser um gatilho ainda maior, muito maior inclusive, do que os raios cósmicos. Isso pode afetar em que aqui na Terra, Richard? Intensificar tempestades, enchentes, aumento na quantidade e intensidade de raios, de trovoadas e tudo mais, né? E possibilitar até mesmo, acreditem, migração de aranhas, pessoal. E muitas outras coisas que com certeza a gente ainda nem imagina e a gente vai descobrir. E pra gente ter uma ideia do quão forte foi esse impacto no circuito elétrico global, pessoal,
Isso que vocês estão vendo é uma imagem que mostra Dubai, e aqui reflete bem o que é Dubai, né? É uma cidade gigantesca no meio de um deserto. E lá a gente tem gramados, tem piscinas, tem uma abundância de água que não é natural para aquela região. Claro, isso tudo se sustenta de forma artificial, porém eles tentam também contar com as chuvas. Só que lá não é um lugar que costuma chover muito. Então o que eles fazem por lá? A tal da semeadura de nuvens. E isso que vocês estão vendo é um drone que faz essa semeadura de nuvens. O que ele faz basicamente? Existem várias formas de se semear nuvens para cair chuva num lugar que você queira. Uma das formas que eles mais usam são impulsos elétricos nas nuvens. Eles aumentam mais ou menos de 2 a 3% a carga elétrica daquela região ali, daquela nuvem, por exemplo, né? A tempestade solar que a gente teve no dia 10 de maio, ela não alterou de 2 a 3% numa nuvem como faz ali durante uma semeadura de nuvens para uma chuva cair num lugar. Não foi de 2 a 3% numa nuvem, foi de 10 a 15% na eletricidade global. Ou seja, você multiplica isso em milhões e milhões de vezes e joga isso tudo em cima do planeta. Então isso é pra gente, mais uma vez, isso tá sendo reconfirmado, porque, assim, já se fala sobre isso, já existem vários estudos, inúmeros estudos que falam que o Sol, ele afeta não só rádio, né, não só GPS, ele afeta tudo que a gente tem aqui no nosso planeta, incluindo o clima, né? Inclusive sendo gatilho para terremotos e vulcões e coisas desse tipo. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas já falei sobre isso. Vou deixar no card aqui em cima. Mas sim, pra gente parar de uma vez por todas com aquela ideia de que não, o Sol ele não faz nada com o nosso planeta. Isso chega a ser até um tanto infantil pensar dessa forma. Afinal de contas, a gente tá falando de uma estrela que tá aqui do nosso lado, produzindo explosões de radiação, e tudo isso interage com o nosso planeta. Então você imagina, tenta imaginar uma carga elétrica que aumenta em 10 a 15% esse circuito elétrico global sendo despejado no nosso planeta Terra inteiro. E isso durou, de acordo com o Shang Li lá, né, no estudo dele, que ele conseguiu detectar, isso durou 4 dias seguidos. Então, pensa numa carga elétrica aumentada durante 4 dias no mundo inteiro. Não é à toa que no máximo solar agora, a gente está notando de fato um aumento de tempestades, aumento de furacões e coisas desse tipo. E sim, tempestades solares fazem isso e a gente pode ter outra a qualquer momento, por isso que a gente faz sempre o monitoramento do Sol. Ah, Richard, mas é só nessa que alterou? É só nessa tempestade solar extrema do dia 10 e 11 de maio? Outras tempestades não alteram? Não, outras alteram também. É que essa, ela foi de uma forma muito mais impactante, né? Ali nos detectores eles conseguiram pegar isso de uma forma mais forte. Porém, isso afeta, pessoal, até mesmo aranhas. Eu já vou falar sobre isso pra vocês. Uma coisa que é afetada quando vocês curtem o vídeo e deixam o like é o meu coração, que fica muito feliz. Então, quem quiser dar uma força pro canal Galeria do Meteorito, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais. Clica aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito. E claro, né, deixar o meu coração muito feliz e ter seu nomezinho passando aqui também na tela como patrocinador do nosso canal. Agora sim, continuando, ok, a gente sabe então que tempestade solar, né, ou seja, que radiação no geral que chega lá no espaço, aqui no nosso planeta, vai afetar o nosso clima, vai afetar a nossa atmosfera, vai ionizar as camadas mais superiores, ou seja, produzir ali também correntes elétricas e isso afeta diretamente o clima. É o impacto no clima do nosso planeta. Ok, então automaticamente vem a pergunta, Richard, e na anomalia do Atlântico Sul, que a gente tem aqui a anomalia do Atlântico Sul, e é isso que vocês estão vendo, é uma região do nosso planeta onde o campo magnético é mais fraco, inclusive ele está se intensificando, essa anomalia está se intensificando, ou seja, o campo magnético aqui está ficando cada vez mais fraco. E repara, pega justamente aonde? Em cima do Brasil. Pra gente ter uma base, né? O nosso campo magnético, ele vai numa distância de mais ou menos uns 700 quilômetros da superfície. Aqui chega a cerca de 200 quilômetros apenas. Ou seja, ele é achatado, o campo magnético por aqui. E além de ser achatado, ele também é mais fraco. Então automaticamente vem aquela pergunta, Richard, se essa radiação toda que vem do espaço, principalmente da tempestade solar, de uma explosão de radiação, isso afeta o nosso clima? Então será que o impacto na anomalia magnética do Atlântico Sul, ele é mais forte? Coincidência ou não, isso que vocês estão vendo, ó, é fato. Brasil é o país com a maior incidência de raios
no mundo. Será que isso é apenas uma coincidência? Outra coisa aqui também, ó. Maior raio do mundo é registrado no Brasil, com 709 quilômetros de extensão. Ele foi na horizontal, isso de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Saiu no G1, tá? Não sou eu que estou falando, eu estou passando apenas a informação. Não matem o mensageiro, né? Então, a gente tem aí, pessoal, várias evidências de que sim, mais uma vez agora, a reconfirmação. O nosso clima é diretamente afetado por radiação cósmica de fundo, essa radiação que vem de outras estrelas e que dirá então da nossa própria estrela. Como eu disse, pessoal, não é só durante tempestade solar extrema que isso acontece, em outros eventos isso também acontece, tá? Aqui é um estudo, por exemplo, do Gang Lee, né, que ele mostra aqui também, isso em 10 de abril de 2024, foi antes da tempestade solar extrema. Ele detecta ali efeitos no circuito elétrico global por conta da queda de Forbush, que é a queda justamente da radiação cósmica de fundo por conta de uma atividade solar mais intensa. Richard, e o lance das aranhas? O que tem a ver, né? Isso que vocês estão vendo, pessoal, é um estudo muito interessante. Não tinha como eu não mostrar ele para vocês aqui. E o que ele fala basicamente? Aranhas usam corrente elétrica para voar. E durante tempestades solares, então, automaticamente, elas voam mais longe. Sim, aranhas conseguem voar. Darwin viu isso, pessoal, em 31 de outubro de 1832, ele deixou isso registrado lá no deck do HMS Beagle. Ele viu milhares e milhares de aranhas surgindo, aranhas vermelhas, do nada começaram a surgir pelo navio inteiro. E ele não entendeu nada como aquilo era possível, afinal de contas, eles estavam a mais de 100 quilômetros da costa. Como que aranhas estavam chegando no navio daquela forma? Como que estava chegando naquele barco, no HMS Beagle? Então, Darwin notou isso, deixou registrado, mas nunca conseguiu descobrir. E hoje a gente tem uma resposta para isso, graças a Erica Morley e Daniel Robert. Isso que vocês estão vendo é o estudo que eles divulgam essa descoberta lá em 2018, ó. 5 de julho de 2018, que o campo elétrico ele afeta o voo das aranhas. E como que isso acontece, né? Eles são da Universidade de Bristol e basicamente, pessoal, é o seguinte: as aranhas elas soltam teias durante esse ballooning, como eles chamam, ou seja, como você fazer um balão com o seu próprio corpo, basicamente é isso, né? Elas soltam essa teia e elas pegam, essa teia ela pega carga negativa, porque toda essa corrente elétrica que existe na nossa atmosfera, a carga positiva tá pro alto da atmosfera, no caso, e a negativa tá no solo. Então, essa teia que elas soltam quando elas querem voar, acreditem, aranhas voam, também não sabia disso. Então, quando elas querem fazer isso, elas soltam uma teia que vai adquirir essa carga negativa e o solo também é negativo, então vai repelir. Isso facilita o voo das aranhas. Claro que isso também depende de correntes, de ventos e tudo mais. Mas sim, o que vai fazer elas conseguirem fazer isso é a corrente elétrica global. E então, quando elas percebem que a corrente elétrica global está mais intensa, elas têm uma facilidade muito maior de conseguir alçar voo, digamos assim, né? Seria um efeito mais ou menos como se fosse de balão. E eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que é simplesmente impactante. Vamos dar play aqui, ó. Se liga nisso. Eles alteram a voltagem, aqui não tá pegando na tela cheia, mas aqui embaixo fica colocando a voltagem que foi alterada, né? De eletricidade ali, ó. Ó, se liga nisso. Olha a aranha ali, ó. Ó. Repara, desligaram a voltagem, ligaram a voltagem, ó, ligaram, tá ligada, ó ela voando, ó ela subindo, como se fosse um balão, não tentei aí, ó, desligaram a voltagem, ela cai, cada vez que desliga a voltagem, ela cai. Eu vou deixar aqui menor, inclusive, pra vocês verem quando desliga a voltagem, ó, opa, cadê, aqui, ó, ligou a voltagem, ó, ela tá subindo, ó, subindo, ó, desligou, ela tá caindo. Isso eles mostram no estudo, ou seja, as aranhas, ó, ligou a voltagem, ó, começa a subir, ó, repara. Então sim, pessoal, até mesmo o comportamento das aranhas é afetado com essa corrente elétrica global. E automaticamente, se o Sol ele afeta a nossa corrente elétrica global, né, intensificando ela, então acaba alterando com tudo aqui, inclusive até mesmo um comportamento de aranhas, é meio que absurdo. Deixei aqui na tela cheia para vocês terem uma ideia, né, de quando é ligada ali a voltagem, ó, e quando eles desligam, ela começa a cair. Quando eles ligam, ela começa a subir, como se fosse um balão
mesmo. Outra coisa também, né, é que as aranhas elas não fazem isso só para voar mesmo, fazer migração e tudo mais, né? Elas fazem isso, por exemplo, quando elas querem tecer uma teia em 2 pontos em que elas não conseguem ter acesso. Então vocês já devem ter reparado nisso, tipo uma teia ligando um ponto ao outro e você fica imaginando, peraí, para essa aranha conseguir chegar nesse outro ponto, para ela começar a fazer essa teia, o que ela teve que fazer, né? Descer isso tudo, subir uma outra árvore para ir lá colocar a teia, puxar aquela teia ali para dar aquela tensão e aí sim ela consegue ir de um lado para o outro. Então não, elas também usam corrente elétrica. Então as aranhas possivelmente são um dos primeiros seres a detectar quando esse circuito elétrico global é amplificado por conta de tempestade solar, por exemplo. O Sol, ele afeta tudo aqui na Terra, basicamente, né? E não é só o clima é só uma das coisas que a gente sabe que o Sol, ele afeta, e mais uma vez, né, a gente tem mais uma confirmação, uma reconfirmação disso. Mas diversos estudos mostram que o Sol, ele também é gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo. Já falamos sobre isso, para quem não viu, vou deixar o vídeo no box aqui pra vocês, um dos vídeos. Então, basicamente é isso. De olho no Sol e no clima na Terra. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.